tiver e-mails de outros colegas que puder aí reencaminhar aquele e-mail, viu? Podem me reencaminhar. Bom, continuando, né, as nossas concepções aí de processo saúde e doença, a gente tem essa fala, né, de Savastano, lá de 1980, né, que a gente imagina, né, ser antigo, vai ter aí 40 anos, né, que traz exatamente a questão do binômio saúde-doença, né, como sendo um gradiente de sanidade específico a cada indivíduo ou comunidade, né? Esse gradiente de equilíbrio, né, entre tanto os ecossistemas físico, psicobiológico, socioeconômico, cultural, topológico. Então, isso implica, né, em dizer exatamente que um conjunto, né, muito grande de interações que se fazem necessários para que a gente possa compreender essa concepção saúde e doença, tá? Vocês aqui têm prova hoje com a professora Roberlândia, né? Que ela vai entrar um pouquinho mais cedo por conta do tempo, né? Aí ela me pediu. Então, já a questão aqui, tem que botar aluno. Quando o WhatsApp voltar, viu, Lore, por favor, reforce a questão das atividades do ambiente virtual, tá bom? E também a preparação do seminário, né? Porque já tá perto. E a atividade das cartas, tá bom? São 3 aí coisas que a gente precisa se lembrar, tá bom? Então, outra coisa também, a questão da atividade de extensão, né? A atividade de extensão tem que lembrar para que a gente não perca aí os prazos, tá bom? Bom, eu trouxe essa imagem, né? Essa imagem também é uma imagem bem antiga, isso, até o dia 18. Essa imagem, ela é bem antiga, né? Mas ela traz exatamente os níveis de organização e processos saúde e doença, né? A gente sabe que a nossa composição, né, ela parte lá das moléculas, né, que se juntam, formando as células, enfim, até termos, né, o que nós somos. E essa origem, né, esse formato, ele transcende um corpo, né, um corpo humano. Ele vai além disso, né, vai para a nossa vida em comunidade, em coletividade, né, e vai para essa vida humana do ponto de vista global. Professora, por que esse avanço tão grande, né? A exemplo, nós tivemos essa pandemia, né? Se a gente se preocupasse, se a gente precisasse se preocupar apenas com a nossa saúde individual, né? Nesse momento em que nós vivemos aí, afastados, pelo menos 1 ano e meio, né? De uma vida totalmente diferente da nossa vida, né, normal, a gente percebe o quão é importante, né, esse pensamento maior, esse pensamento mais macro. E aí essa imagem, ela traz exatamente nesse contexto, né? O processo de produção da doença, às vezes, ele é um ponto, né, muito pequeno, mas que ele pode ter uma dimensão, uma amplitude muito maior, tá? E outra imagem que eu trouxe aí para vocês é o diagrama, né, de saúde e bem-estar, que ele traz esse bem-estar pelo menos em 3 perspectivas, né, que são perspectivas aí para a nossa vida, que é exatamente a perspectiva emocional,
física e social. Né? Então, temos aí pelo menos esses 3 pontos que precisam ser, né, levados em consideração, que precisam ser repensados. E aí, gente, nesses 3 pontos, nesses 3 contextos, né, vocês percebam que bem no centro vai estar o bem-estar. Né? Então, o que isso implica em dizer? Que o bem-estar ele vai ser a interseção de todos esses pontos. Então, eu não tenho como ter bem-estar se eu tiver alguma dificuldade, algum problema, alguma situação em um desses pontos. Ou no social, ou no físico, ou no emocional. Então, eu preciso alinhar os 3, né? E aí, dentro do emocional, a gente tem a questão da autonomia, a gente tem a questão de um projeto de vida, né? Todos nós, se vocês fizerem aí uma autoavaliação, vão se perceber como já, por exemplo, concretizando um projeto de vida de vocês. Fazer uma faculdade é um projeto de vida, né? Então, isso vai trazer bem-estar para a gente, né? Vai trazer essa sensação, não só sensação, mas realmente essa realização, né? No ponto de vista físico, e aí eu vou primeiro, de forma mais macro, isoladamente, né? A gente tem a questão da energia vital, né? Essa energia vital, ela é, por vezes, né, considerada algo subjetivo, né? Mas ela é muito importante nas nossas vidas. Percebam que quando a gente não está bem com alguma coisa, a gente se sente cansado, a gente se sente, né, esgotado ali fisicamente. E do ponto de vista social, a gente tem, sobretudo, 2 pontos, que seria exatamente a vida em comunidade, né, e a resiliência. A vida em comunidade, gente, nós não temos como fugir dela, né, a não ser que a gente vá morar lá no Alasca, né, como aquele povo das séries que tem no National Geographic fazem, né? Mas aí, se não for numa situação dessa, a gente precisa viver em comunidade, né? Nós somos praticamente obrigados a viver em comunidade. Mas, na verdade, eu não diria nem obrigados, nós somos dependentes de viver em comunidade, né? A gente precisa, aí sempre um do outro, a gente precisa cooperar uns com os outros, né? Ter responsabilidade uns pelos outros. E a gente tem, né, exatamente uma palavra que é muito presente na enfermagem, sobretudo, que é o empowerment, né? É uma espécie de empoderamento, é uma espécie de liderança, né? Comunitária, tá? Como interseção desses pontos emocional, físico, social, nós vamos ter exatamente entre o emocional e o físico a habilidade para fazer o desejado. Né? Então, eu tenho um plano de vida e dentro desse plano de vida eu tenho ações que precisam ser feitas. Na interseção com a energia vital, a gente vai precisar desenvolver a habilidade para conseguir atingir esse objetivo de vida, esse projeto de vida. Entre a física e a social, nós vamos ter exatamente as relações sociais. Né? Como é que a gente vai conviver em comunidade? Como é que nós vamos nos identificar? Isso, gente, são comunidades de todos os tipos. Nós aqui somos uma comunidade, né? Vocês são uma comunidade de estudantes, de graduandos de enfermagem da FAO, tá? Então, essa organização em comunidade, ela perpassa por vezes, a gente imagina, não, é só lá no bairro que eu moro, é só no município que eu moro. Não. É onde a gente precisar interagir,
né, um com o outro, precisar ter relações humanas uns com os outros, daí a gente tem essa noção, essa vida em comunidade. E a interseção entre o emocional e o social, nós vamos ter exatamente o controle sobre a nossa vida, o controle sobre a vida, né? E aí esse controle sobre a vida, ele fragiliza muito o emocional, né? Por exemplo, quem já ouviu falar de uma pessoa que descobriu que está com câncer, né? E por conta disso, essa pessoa entrou em depressão, por exemplo, né? Por que isso se dá? Exatamente por conta de que a sensação é de perda de controle, né? Então, como ela se olha e ela tem o risco de morrer, né? Tem toda a mudança que ela vai precisar passar para conseguir aí essa recuperação. Então, tudo isso foge ao controle dela naquele momento. Então, ela acaba desencadeando, né, uma queda aí do emocional, queda dessa relação, tá bom? Isso, tá? Então, a gente tem, né, quando todos esses pontos, eles estão aí no equilíbrio, eles estão numa organização, daí nós diríamos, né, que realmente se tem aquele tão sonhado, tão desejado bem-estar, né? E aí, gente, a gente tem alguns modelos, né, de crenças em saúde que vão estar, eles vão estar atuando, né, só conferir aqui, tá gravando, no contexto dos tipos de comportamento que nós vamos estar assumindo, né, baseado nas situações do processo de saúde e doença que nós vamos estar enfrentando, certo? E aí a gente tem pelo menos 4, né, comportamentos variáveis, onde a gente tem a percepção de vulnerabilidade, tá? Então a gente olha a nossa vulnerabilidade diante de alguma patologia, tá? A gente tem a percepção da severidade, que, por exemplo, é o exemplo que eu acabei de colocar, do câncer, né? Onde a gente sabe que aquele agravo ele pode trazer consequências para a minha saúde, né? Inclusive, pode fazer com que eu perca, né, a minha vida. A gente tem a percepção de benefícios, né? Quando a gente consegue compreender de uma forma mais ampla que eu posso ainda ter esse controle de vida que a gente acabou de ver, sobretudo quando eu sou informada, quando eu tenho conhecimento que o meu comportamento, ele tem influência, ele pode vir a modificar, né, de forma positiva a minha saúde. E a gente tem como última variável as barreiras percebidas, né? E aí toda e qualquer barreira que estiver, né, aí no meu olhar, né, no meu entendimento, no que eu acredito para determinada patologia, a isso a gente vai, né, atribuir exatamente o nome de barreiras percebidas. E aí, como exemplo, a gente tem os obstáculos, a gente tem a questão do desconforto, a gente tem impedimentos, a gente tem os aspectos negativos, né, que façam com que a gente não consiga, né, ter comportamento positivo, um comportamento aí de prevenção para essas patologias, tá? E aí, né, partindo lá de quando a gente começou a estudar essas concepções, partindo do conceito, né, de perfeito bem-estar, né,
ou bem-estar geral, né, relacionado à saúde, a gente tem algumas conclusões, né, que a gente pode chegar sobre o que é, então, né, o que eu concebo sobre saúde. Né? A primeira concepção de saúde que a gente consegue concluir é que ela é um bem comum, né? Ela é um bem comum a todos nós. O segundo ponto é que ela não é um bem de troca, né? A gente não há uma possibilidade da gente conseguir realizar essas trocas, né? Como a gente viu constitucionalmente, ela é um direito social nosso, né, enquanto cidadão, e exatamente por ser esse direito que a gente também precisa se compreender enquanto, né, exercício da nossa cidadania, né, enquanto a saúde como sendo um retorno para a gente, baseado na nosso exercício cidadão. Relembrando um pouquinho, né, a questão da promoção da saúde, aí vocês já, inclusive, estudaram sobre isso, né, já fizeram até a prova, né, baseado na promoção da saúde, a gente percebe exatamente cada vez mais, né, baseado na concepção de saúde, que a gente acabou de tirar algumas conclusões, que a promoção da saúde ela tem um conceito muito amplo, é um conceito extremamente amplo, que ela não visa doença específica, né? Ela visa exatamente evitar todo e qualquer processo de doença, tá? A promoção da saúde, para além das doenças, para além do evitar as doenças, ela também vai atuar exatamente no desenvolvimento das pessoas, né? E aí, conforme as nossas faixas etárias, conforme a nossa situação, né? Se é um idoso, se é uma gestante, se é um homem, se é uma mulher, e a linha que a gente está vendo agora é exatamente aquilo que a gente está vendo lá na nutrição, né? Nutrição aplicada à enfermagem, onde nós temos exatamente necessidades, carências nutricionais conforme o sexo, conforme a idade, conforme a condição, né, na qual nós nos encontramos. A promoção da saúde também, a gente tem um entendimento e um controle da saúde do bem-estar, né? Então, esse controle que, por vezes, a gente acabou de ver no nosso gráfico anterior, ele foge das nossas mãos, né? A gente passa a não conseguir ter esse domínio aqui, né, firme nas nossas mãos. E a saúde, gente, a promoção da saúde, ela é intersetorial, né? Eu vou precisar, por exemplo, em se tratando de pastas de gestão, eu vou precisar do meio ambiente, né, da Secretaria do Meio Ambiente, vou precisar da Secretaria de Segurança Pública, eu vou precisar da infraestrutura, né, no que concerne, por exemplo, esgotos, né, construção de esgotos. Então, ela não é só a parte da saúde que vai ser a responsável por conseguir realizar essa promoção da saúde. Muitas pastas, elas vão estar ligadas, né? Por exemplo, a própria Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego, né? Ela também perpassa, porque se eu não tenho um emprego, né? Eu obviamente não vou ter, eu também não vou ter como me sustentar, e obviamente eu não vou ter aí essa saúde, né? Então, o trabalho, a frase, né, já diz, dignifica o homem, mas também traz saúde para ele, né? Um pai de família dormir, né, desempregado, sem ter o que dá de alimento para a sua família, ele não dorme bem, né? Então, se ele não for, tiver algum problema de sanidade,
mental, mas assim, a gente não dorme bem, né, pensando que a gente não vai conseguir aí prover a nossa família, né? E dentro dessa concepção maior, mais macro, a gente precisa, né, ter a compreensão que quais são as implicações na saúde pública que a gente tem relacionado a essa concepção mais macro. O ecossistema, né, do binômio saúde-doença, ele vai mostrar para a gente exatamente algo que eu converso com vocês desde que a gente se encontrou pela primeira vez, né? Que é a importância do multiprofissional, né? A importância da interação entre as diversas profissões, né? Entre as diversas equipes multiprofissionais da área da saúde, para que a gente consiga, juntos, trabalhar, buscar meios, formas de estarmos garantindo, estarmos aí conseguindo solucionar determinados problemas, tá? Os problemas de saúde, doença, né, eles não podem ser vistos unilateralmente. E é por isso que a interdisciplinaridade, durante alguns anos, ela foi a bola da vez, né? Mas depois a gente partiu dessa interdisciplinaridade e avançou para o termo multiprofissionalidade, né? Ou multiprofissional. Por que, professor? A principal diferença entre as duas, gente, ambos trabalham com categorias profissionais da área da saúde diversas. Ambos compreendem a importância de cada membro dessa equipe dentro do cuidado, né, para com os pacientes. Entretanto, o que nós temos de diferença? É que na interdisciplinaridade, muitas vezes, cada profissional trabalha de forma individual, né? Trabalha ali dentro do seu quadrado, como diz a música. A multiprofissionalidade, não. A multiprofissionalidade, ela trabalha, né? Cada expertise, cada categoria profissional, mas ela trabalha no link que cada categoria profissional vai ter com a outra, tá? Muito semelhante, por exemplo, a essa imagem, tá? Eu vou ver nessa multiprofissionalidade o que eu tenho de interseção aí entre as várias categorias multiprofissionais, tá? E aí, né, a gente já viu, né, aquele diagrama do Holter, que fala exatamente da questão dos determinantes sociais em saúde, né? E como é que a gente consegue compreender, consegue conceber, né, como as doenças ocorrem, né? Como é que eu conhecendo todo o contexto de prevenção da saúde, né, de promoção da saúde, e como é que se pode conceber que ainda existam doenças, né? Porque quando a gente não conhecia sobre as doenças, quando a gente achava que tinham causas aí, né? E aí a gente volta lá um pouquinho para as teorias causais, né? Quando era um castigo por algum pecado que a gente tinha cometido, quando era um espírito, quando era um demônio, a gente não tinha muito o que fazer, né? Mas a partir do momento em que a gente consegue conceituar a saúde, conceituar a doença, consegue compreender essa concepção mais ampla, né, do que é essa saúde, conseguimos identificar os níveis de prevenção que nós temos, conseguimos compreender o que implica você promover saúde, você fazer promoção da saúde, né? Então a gente fica se perguntando o que ainda, né, leva uma doença a ocorrer, tá?
E aí, uma coisa é certa, né? Uma coisa é clara. As doenças, elas não acontecem ao acaso. Né? Isso aí já ficou muito claro. Né? Não é ao acaso. Do nada, eu estou aqui sentado e surge uma doença. Então, isso já ficou claro. Outro ponto é que o aparecimento das doenças ele é dinâmico. Né? É um processo dinâmico, é um processo permanente e é um processo em que a gente tem a interação de diversos fatores, sobretudo os fatores relacionados com a qualidade de vida. Tá? Outro ponto é que a gente tem uma distribuição diferenciada dos eventos relacionados tanto com a saúde como com a doença em grupos populacionais diferentes, tá? Deixa eu só aceitar aqui. Bom, e aí a gente se pergunta, né? O que é doença? O que é um processo? O que é o processo saúde-doença? Né? Que é exatamente o nome da nossa disciplina. O que seria isso? O que a gente consegue extrair, né? E aí aqui, só recapitulando, né, aquelas fases históricas das causas das doenças que a gente já estudou anteriormente, e que basicamente elas podem ser esquematizadas aí em 4 tipos, né, 4 fases, onde a gente tem, né, a fase da magia, que é aquela fase onde os fatores etiológicos eles eram atribuídos a maldições, a demônios, a forças do mal, a deuses, né? Então, a gente tem ali esse momento, né, essa fase, na qual se utilizava de artifícios, né, que conseguissem combater esse tipo de etiologia para se tratar, né, para se cuidar do processo doença, tá? São os espíritos que causam a maioria das doenças, né, ao aparecerem para os humanos na floresta, e são eles que ajudam os xamãs a curá-las. Os espíritos são invisíveis, só aparecendo para os doentes e os xamãs em transe. Né? Xamãs eram espécies de curandeiros, né? Antigos, curandeiros aí das tribos indígenas, né? Eram anciões que, ao longo da sua vida, desenvolviam, né? Técnicas para estar afastando esses maus espíritos, né? Danças, pintura de corpo, banhos com algumas como é que a gente chama? Infusões, né? De raízes, de folhas, tá? Tudo isso era utilizado para estar tratando aí essas doenças, né? E essa relação, né, entre o aparecimento das doenças e as curas, né, produzidas, ela era uma relação puramente, né, empírica, puramente mesmo subjetiva, não havia nada de científico para comprovar, tá? Essa forma, né, básica de doença consideram exatamente, né, as doenças decorrem de um contato com o mundo sobrenatural. Né? E aí se tinha muito nessa época, né, se começou exatamente as bruxarias, né, as ações de bruxarias, as ações de algumas seitas, né, para exatamente dar presentes, né, para esses demônios, para exatamente tranquilizá-los, e aí se utilizou muito de crianças, de mulheres, né, mulheres virgens, para exatamente tentar manter esse equilíbrio, né, que aí seria exatamente esse processo
saúde e doença como uma troca, né? A segunda fase, que a gente também já estudou, né, a fase miasmática, onde se imaginava que as doenças eram produzidas por ações nocivas, né, emanadas do solo, como, por exemplo, as produzidas pela decomposição do lixo, de sujeiras, né, e apenas isso era a responsabilidade aí do aparecimento das doenças, né. Essa teoria dos miasmas, de toda ela não estava errada, né? Obviamente ela tem pontos falhos, né? Mas a gente sabe que essa relação, esse equilíbrio, e aí quando a gente estuda os determinantes sociais em saúde, a gente sabe, a gente confirma exatamente que há uma relação, né, entre o meio ambiente e a produção, né, de doenças, tá? E aí a teoria dos miasmas, né, que trazia a origem das doenças na má qualidade do ar proveniente das emanações oriundas da decomposição de animais e plantas, né? A terceira fase, né, a fase já mais próxima da gente, mas ainda que não conseguia contemplar toda essa amplitude, toda essa visão ampliada sobre o processo de saúde e doença, né, que é a fase microbiológica, dos germes, do contágio, né, enfatizando a ação, né, de agentes microbiológicos para explicar a ocorrência das doenças, né, então também é uma outra fase que por si só ela não está totalmente errada, né, por si só ela não está correta, mas também tem alguns pontos nos quais a gente consegue compreender essa participação, né, desses agentes na produção de doenças. O erro é que não é só isso, né? O erro é que não é como a única causa, tá? E aí a gente vai exatamente para a fase, né, que é uma fase mais contemporânea, uma fase mais atual, que é a causalidade múltipla, né, ou multicausalidade. Essa fase, né, ela compreende a incorporação do social e do psicossocial para explicar o aparecimento e a manutenção de algumas doenças na coletividade. Em interação com os fatores físicos e biológicos, e é uma das características dessa etapa, né? Então, hoje a gente já tem essa compreensão maior, né, da multicausalidade. A abordagem unicausal, né, ela traz esse processo de relacionar uma causa a um efeito, a especificidade, né, uma causa, um efeito, representando aí o isolamento de partes de um todo. Então, quando eu coloco como um único fator causal, eu não estou errado, mas ela também não consegue contemplar as outras doenças que não se consegue identificar uma única só causa, né? E aí exemplos a gente teria exatamente ações, né, decorrentes de uma abordagem aí unicausal, como por exemplo a imunização, né? A diminuição do hábito de fumar, por exemplo. E na abordagem multicausal, né, onde os danos à saúde, a gente já compreende que eles podem ter múltiplas causas, e aí a gente vai ter exemplos, né, como a asma, porque a asma ela vai estar associada, né, a um grande número de agentes e ou fatores para que se tenha o desencadeamento da crise asmática, né? A exacerbação aí dos sintomas. A gente já consegue compreender que um paciente ele pode conviver com determinadas doenças, né? E que o conviver com essas determinadas doenças
se faz necessário uma aproximação, né, de situações, né, ou uma aproximação ou um afastamento de situações que possam vir a desencadear aí o processo, tá? Implicações que a gente tem nesse contexto, né? Exatamente o reconhecimento de um padrão multideterminado ao adoecer humano e esse padrão, ele implica numa ampliação da matriz explicativa ao processal de doença. Então, a gente tanto pode considerar algumas patologias como verdadeiramente tendo unicausalidade, como a gente também pode compreender, né, esse aparecimento, esse surgimento a partir de múltiplos fatores. Implica na necessidade de articulações intersetoriais, que é aquilo que a gente também já concluiu, né? Eu vou precisar de uma interseção entre a parte da educação, né, a promoção da educação e saúde, como a gente acompanhou o semestre passado. A gente vai precisar de múltiplas pastas, né, de múltiplos setores articulados para que a gente consiga atingir, né, realmente todas as necessidades do nosso paciente, tá? E aí, o exemplo é exatamente esse momento em que nós estamos vivendo, né? Onde nós estamos passando ainda, mas podemos dizer que já estamos bem avançados, né? Frente aos momentos vivenciados por conta da pandemia, né? Mas hoje nós estamos vendo as consequências exatamente dos outros setores, né, que sofreram desarticulações, né? Então, a gente tem hoje o desemprego, a gente tem a violência, né? A violência gerada exatamente por uma ociosidade, gerada exatamente por conta das necessidades, né? Não estão conseguindo serem atendidas, né? Você tem a questão da violência doméstica, né? Exatamente por você não ter uma base familiar, né, solidificada. Então, você tem vários fatores, né, vários pontos que a gente tem visto aí, né, na mídia, e que muitas vezes até estão próximos da gente, né, que são reflexos exatamente que comprovam a necessidade dessa interação, dessa articulação, né, entre os diversos setores, tá? Então, precisamos, né, compreender a teoria da multicausalidade como sendo isso, né? Como sendo um todo, como o olhar mais ampliado, né? Como uma condição financeira implicando para conseguir ter uma qualidade de vida. E se eu não tenho uma qualidade de vida, eu não tenho um bem-estar, né? Como uma violência, né, que assusta, que vem assustando as nossas vidas. Também, né, nesse contexto, o uso, né, de drogas, tanto as drogas lícitas como as drogas ilícitas, né, cada vez aumentam exatamente para conter os quadros de ansiedade, os quadros de depressão, os quadros de psicossomáticos, né, afetivos, que não estão conseguindo serem satisfeitos de outras formas. Então, as pessoas acabam buscando aí, né, a compensação, buscando a satisfação, né, através da utilização de drogas e, muitas vezes, um grande número de drogas prescritas por profissionais da saúde, né? Não só me referindo às drogas lícitas e às ilícitas, né? Então, a quantidade de
psicotrópicos agora nesse período, né, que foi vendido, absurdo, gente. As pessoas estão brigando aí pela cloroquina, né, mas a gente devia se preocupar com a quantidade de Azepam que foi vendido nesse período, né? Quantidades absurdas, pessoas aí vivendo, né, com muita dependência dessas drogas. E isso, gente, é preocupante, porque é uma droga, né? É um químico, e ele tem outros efeitos, né? Outras implicações, tá? Então, nesse contexto, a gente precisa aí, de forma mais ampliada, entender essas interseções, né? E aí, o que dizem, né, sobre a saúde, os nossos arcabouços legais, né? E aí, essas respostas são vocês que vão nos trazer, né? As cartas, os documentos relacionados à saúde, é exatamente a atividade que vocês vão, a atividade que está lá para vocês realizarem, né? O mais marcante, né, é o relatório consolidado aí da Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em Brasília em 1986, né, março de 1986, que juntou, que reuniu, né, mais de 5 mil pessoas, representantes dos usuários e das diversas categorias da saúde, que conseguiram, nesse momento, né, chegar a essa formulação de um conceito, de uma conclusão, né? Que é a saúde como sendo resultante, entre outras, das condições de habitação, de alimentação, de educação, de renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso, posse da terra, acesso a serviços de saúde, né? Tudo aquilo que a gente acabou de ver, vários e vários setores, né, tendo que se comunicar entre si. E a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela trouxe exatamente os temas de organização de saúde, de judicialização da saúde, né, e de financiamento da saúde. Até então, o nosso sistema de saúde era o INAMPS, né, ou as instituições de caridade, de misericórdia, né, e aí quem tinha carteira assinada, né, porque imagine, gente, a gente é muito interessante, né, a evolução histórica. A gente conseguiu conquistas tidas como menos importantes, primeiro, né, do que a conquista aí da saúde pública, né? Nós conseguimos a CLT, né, a consolidação das leis do trabalho, que exigem, que obrigam, né, o pagamento de um salário mínimo aos trabalhadores de carteira assinada, que exige a assinatura das carteiras, que, em contrapartida, né, tem a questão do 13º salário, tem a questão de férias após um ano de trabalho, tem a possibilidade, né, do uso de serviços voltados para o social, como as pensões, os auxílios de doença, né? Tudo isso se originou lá na década de 60, né, na época dos governos militares, né, que se preocuparam exatamente com essa situação, né, com essa condição social que a população tinha. E aí só 20 anos depois, 30 anos depois, né, gente, é que se tem a preocupação em garantir a saúde, né, de forma pública. Por quê? Porque
tinha essa carteira assinada, né, ou quem tinha condições financeiras de pagar essa previdência, tinha a carteirinha do INAMPS, né? Tinha a possibilidade de acesso à saúde através do INAMPS. Já a maior parte da população, que eram as pessoas que não eram assistidas por esses benefícios, ou que não tinham uma carteira assinada, eles, para buscar saúde, né, eles buscavam, na verdade, não era nem buscar saúde, era buscar a cura das doenças, né? Porque nessa época não se pensava em prevenção, né, de doenças, em promoção da saúde. Era realmente curar as doenças que a gente desenvolvesse os sintomas. Quem não tinha esse acesso ao INAMPS precisava recorrer à misericórdia, à caridade, né, das instituições que prestavam esse tipo de cuidado, né, realmente gratuito, realmente sem que a gente precisasse desembolsar, né, nenhum cruzeiro de real, né, nenhum cruzeiro da época, tá? Essa conferência, gente, ela foi um marco, né, muito grande, porque a partir do relatório da conferência, da oitava conferência de saúde, é que se construiu, né, o capítulo da saúde que a gente tem na Constituição Federal. Foi baseado no que se levantou nessa conferência, que foi transformado no texto, né, no tópico da Constituição que diz respeito à saúde. Aí a Constituição ela só foi promulgada em 1988, 2 anos aí depois da Conferência Nacional de Saúde. Outro documento importante, né, foi exatamente a Carta de Ottawa, também de 1986, né, que foi o resultado, o resumo da primeira conferência internacional sobre promoção da saúde que ocorreu no Canadá. Então, esse é um outro documento que vocês também vão trabalhar, né? Eles têm muita semelhança, né, com o relatório da conferência, da oitava Conferência Nacional de Saúde, no quesito exatamente da equidade, da justiça social, né, e dos requisitos fundamentais de promoção da saúde. A própria Constituição Federal, como eu acabei de citar, que no artigo 196, ela traz que saúde é um dever do Estado, é um direito de todos, né? Garantido mediante políticas sociais e econômicas que vão visar a redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse texto, ele é muito completo, muito bonito, né? Mas ele precisava ser transformado em ações, né? E aí foi 2 anos depois, quando nós tivemos a promulgação da lei, a assinatura da lei 8080, né? Que ela busca exatamente transformar o capítulo 196 da Constituição Federal em um modelo de assistência à saúde. E aí sim, a partir de 1990, é que a gente teve evidências da criação do SUS, né, da criação do Sistema Único de Saúde, onde a gente realmente teria aí esses direitos constitucionais atendidos, né, através dessas políticas, através de um sistema de financiamento, através de um modelo assistencial distribuído em níveis de atenção, que é o modelo, né, de organização que nós temos hoje. E
A partir disso, né, por exemplo, o Roqueirol, que é uma epidemiologista, ela traz, né, exatamente o conceito da doença, a concepção da doença, como esse desajustamento ou falha nos mecanismos de adaptação do organismo, ou uma ausência de reação aos estímulos a cuja ação está exposta. Né? Então, a gente tem aí esse conceito voltado exatamente para aquilo que a gente mencionou agora há pouco, né? Um equilíbrio entre os diversos setores que podem estar implicados, né? No processo, na condição aí de saúde. A doença, ela é um sinal, né, exatamente dessa alteração do equilíbrio, né, da homeostase, que ocorre entre o homem, o ambiente, né? Esse desequilíbrio, ele pode ser estatisticamente relevante, né? E precocemente calculável. É por isso que vocês estudam a epidemiologia, né? É exatamente baseado nesse pensamento. Quando eu consigo me antecipar a algo, eu vou buscar meios para evitar as consequências daquela situação, né? Vou dar um exemplo simples. Vocês vão sair de casa, vocês veem que está bem nublado, né? Para chover. O que a gente faz? Se a gente tem carro, a gente troca o sair de moto por sair de carro. Né? Se a gente não tem carro, a gente leva pelo menos um guarda-chuva, né? Para evitar que a gente sofra a consequência de ser molhado na chuva. Né? Então, a gente tem opções, meios de prevenir a consequência daquela situação. Do mesmo jeito, gente, a questão da epidemiologia. Né? A gente vai exatamente se antecipar, baseado em informações, baseado em números, né? A gente vai buscar essa antecipação com relação a encontrar alternativas, encontrar saídas para que a gente não sofra com essas consequências, né? Por exemplo, vamos de novo para a pandemia, né? O que se tentou de medidas, né? Como eu não tenho aí, a gente não tinha, e a gente acaba que ainda não tem nada 100% eficaz, né? E com comprovação já sobre os meios de se evitar, né? O que se conhecia para evitar se tem feito, né? Higienização mais frequente, uso de máscaras, né? O controle aí dos primeiros sinais e sintomas, para que se possa fazer o isolamento, né? A quarentena dessa pessoa. Então, assim, essas ações, elas foram baseadas exatamente no conhecimento prévio que se tinha sobre uma doença viral, tá? Até e se evoluindo, né? Buscar um soro, buscar uma vacina, buscar medicamentos que sejam utilizados para outras patologias, mas que possam vir a contribuir com a melhoria, né? Ou com a menor complicação dos casos. Enfim, tudo que se pode, né? Tudo que se poderia pensar e fazer é exatamente o que se faz num momento como esse, tá? Saúde, né? Processo, conceitos, tudo isso são termos que a gente precisa compreender a inter-relação entre eles, né? A saúde, que a gente já conhece esse conceito da OMS,
como sendo esse estado completo de bem-estar físico, mental, social, né, e não apenas a ausência de saúde, ela é uma espécie, ela é um tipo de processo, e o processo é tudo que está em constante mutação, está sempre inacabado, né, não como um defeito, mas como uma condição de existência. Né? Os processos, eles precisam estar o tempo todo sendo modificados, né? Eles precisam estar aí sendo melhorados, né? Processo que a gente já acha que não tem que mexer, está fadado ao insucesso, né? Eu vejo muito isso, gente, na gestão, né? Professor, o que tem a ver o processo que a gente faz lá no sistema de gestão com o processo aqui relacionado à saúde e à doença. O processo é um só, gente. O processo é um caminho, é um meio, é um método, né? Que se utiliza, é uma forma, né? Esse processo, quando a gente trabalha, quando a gente traz esses processos para organização dos serviços, a gente percebe exatamente esse ponto de inacabamento. Todos os dias que a gente revisita aquele processo, a gente percebe que tem algo ainda que pode ser melhor, né? Vou dar um exemplo. A aspiração de um paciente entubado em UTI, né? Eu estabeleço um processo, uma forma de fazer aquilo, eu mensuro se aquele processo está me trazendo realmente um resultado positivo, né? Está evitando que esse paciente desenvolva uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Eu vou corrigindo esse processo, usualmente utilizando uma ferramenta de gestão, como o TBCA, por exemplo, e eu vou o tempo todo renovando. Então, a gente usou aqui um dispositivo já estéreo, sistema fechado, que é o traquequé, e nos pacientes que a gente utilizou traquequé, eles não desenvolveram infecção de jeito nenhum. Nos pacientes que a gente utilizou só material estéreo, ele desenvolveu. Né? Então, a gente já vai alinhando. A gente já vai tirando as nossas conclusões e melhorando os processos. Então, isso vai estar sempre inacabado. Tudo isso, né? A gente tem como resultante das condições de alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer, liberdade, ou seja, essa amplitude total que é o ser humano. Né? Nós, seres humanos, somos algo muito complexo, não somos só si, né? E às vezes eu vejo, eu optei, por exemplo, por ter apenas 2 filhos, né? Se eu fosse o exemplo da minha avó teve 13 filhos. Mas só não teve mais porque ela ficou viúva e ela não se casou novamente, mas ela ficou viúva com 33 anos. Né? 13 filhos, né? Eu optei por ter 2. Tem pessoas, eu tenho amigas que optaram por ter nenhum. Né? E a gente recebe críticas, né? Por algumas pessoas que pensam diferente da gente. Quando eu tenho um filho, né? E aí, é exatamente essa questão da complexidade que nós somos, né? Porque, onde come 1, come 10. Pode até comer, né? Mas eu acredito que a quantidade que vai dentro do prato, ou a qualidade, né? Não vai ser a mesma. E se fosse só comer, né? Pronto, deu de comer, como o povo fala, está resolvido, né? Está criado, mas a gente sabe que é muito longe, é muito para além disso. Né? Então tem toda a questão da educação, da moradia, do transporte.
da educação, da saúde, né, da alimentação, da nutrição, né, do meio ambiente, do trabalho. Então, são muitas as perspectivas, né? São muitos os aspectos Professora, aí. Oi. antigamente até era, né? Só dar o de comer, né? Como o povo dizia no dizeres, né? Só de Deu comer, comida, o menino sobreviveu, não de tinha comer ou de problema de dormir. estudar, a roupa dava um jeito, né? Hoje em dia, esse Exatamente, né? Até o de vestir, a minha mãe fala que ela é a do meio das mulheres, né? E aí sempre ela ficava com o que sobrava das irmãs mais velhas, né? E ainda copando a roupa, ainda com muito cuidado com a roupa, para poder dar para as mais novas, né? Dar para que as mais novas pudessem usar. professor, Oi. a minha avó contava que a mãe dela fazia roupa de saco de arroz, Uhum. saco desses sacos, né, Sim. mais macios. Aí eles pediam, né, os sacos ou compravam, quem tinha uma condiçãozinha comprava um saquinho melhor para fazer uma roupinha. Aí a roupa do mais velho ia passando para o mais novo, aí ia passando até não servir mais para ninguém. Exatamente, né? E aí, e isso, hoje é moda, né, Laura? Eu tenho duas calças, eu tenho duas calças e uma saia nesse contexto aí que hoje é moda, né? Pronto, professor. Tá bom, gente? Então, é muito diferente, né? Como a gente estava falando, tá certo? Como eu tinha falado para vocês, né? A professora Tabela tinha me pedido aí esses 10 minutinhos para que vocês tenham mais tempo, né? Para estar fazendo a prova de vocês, tá bom? Como a gente teve esse problema com o WhatsApp, eu não vou nem fazer a chamada, tá bom? Para que quem não teve acesso à informação não saia prejudicado, tá certo? Vou só parar aqui com a gravação para que a gente finalize aqui a aula, tá bom? Boa prova para vocês. A gente se encontra quinta-feira.